Amém? É muito bom estar aqui de novo, né? É maravilhoso a gente poder compartilhar com as pessoas que creem no mesmo Deus que a gente crê, né? E eu, sinceramente, já fui tremendamente ministrada pelo Senhor aqui hoje. Amém? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É muito especial a gente poder caminhar na presença do Senhor e viver experiências que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Deus, em todos os momentos, o Senhor tem uma nova experiência para que a gente viva. Amém? Quando a gente vasculha a palavra de Deus, a gente encontra tantas pessoas simples, né? Tantas pessoas que viviam uma vida normal como a gente vive, né? E que Deus deu a elas uma oportunidade de viverem algo especial. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas viveram outras experiências, né? O próprio apóstolo João, ele fala que se fosse colocar todas as coisas que eles presenciaram, só do tempo que Jesus esteve na terra, não haveriam livros em bibliotecas que poderiam comportar. Então eu creio que realmente, durante toda a história da humanidade, muitas outras pessoas viveram momentos muito marcantes que não couberam aqui neste livro. Mas com certeza lá na eternidade a gente vai conhecer a história de cada um, amém? E talvez a sua não faça parte da Bíblia, mas com certeza vai fazer parte lá no céu, de toda a história da humanidade que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? E que você possa realmente se alimentar disso, se alimentar dessa certeza. Deus tem algo especial com você e através da sua vida, neste tempo e nesta geração. Amém? E eu queria compartilhar algo que Deus colocou em meu coração, que está no Evangelho de Lucas. Amém? No capítulo 10. Eu vou falar de uma passagem com certeza muito conhecida. Mas eu espero que o Espírito Santo ministre algo novo no seu coração nesta noite. Amém? Capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? Diz assim: quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Amém? Senhor amado, papai querido, a tua palavra, ela sempre vem de encontro às nossas vidas, Senhor. Verdadeiramente nos reunimos num grupo, Senhor, onde as necessidades e as situações da vida são diferentes. Mas a tua palavra, ela encontra pouso em nossos corações para nos ensinar, para nos instruir, para nos acalmar, para trazer, ó Pai, direção, Senhor amado, para continuarmos a nossa caminhada. E é por isso, Senhor, que nós, nesta noite, abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo venha ministrar a cada um de nós aquilo que nós necessitamos, aquilo que a Tua palavra traz para as nossas vidas de uma maneira específica e de uma maneira pessoal, Senhor amado. Que verdadeiramente os nossos corações estejam atentos
ouvíssemos a tua voz nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estava meditando com o Senhor e orando ao Senhor. E o Senhor, Ele me fez lembrar deste momento tão conhecido, né? Da passagem dessas duas irmãs. E a nossa ministração no começo do ano na nossa igreja foi de nós recomeçarmos. Nós estamos num propósito de nós verdadeiramente restaurarmos a nossa caminhada, e a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Senhor. Porque por mais que nós saibamos tudo aquilo que nós precisamos fazer, né? Que nem o pastor acabou de falar. Você pega no começo do mês e você faz a sua lista, né? Janeiro tem muita coisa a mais, né? Tem IPTU, tem IPVA, tem... Vixe, a lista aumenta, né? Tem material escolar, tem uniforme novo para as crianças. Então você faz a lista lá de tudo que você precisa fazer, de tudo que você precisa organizar. E assim também é em todas as coisas que nós precisamos na nossa vida, não só na área financeira, mas em todas as coisas. Mas o Senhor, Ele sempre nos diz que nós devemos priorizar o quê? O nosso relacionamento com Ele. Porque por mais que nós tenhamos cuidado, por mais que nós tenhamos empenho de fazer todas as coisas da melhor forma, para que tudo venha a dar certo, para que tudo fique organizado, muitas vezes a gente se depara com uma situação complicada que a gente não sabe nem como que ela aconteceu, como que ela surgiu, sendo que alguns são realmente muito cuidadosos, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um cartão de crédito com um limite bem alto, né? E eu falo para ela assim, eu não quero de jeito nenhum, de forma alguma, um cartão de crédito na minha mão com limite alto que eu vou me perder. Ela fala, não, eu só gasto aquilo que eu posso gastar. Eu falo, eu não sou bem assim, não. Eu sou meia assim, deu uma vacilada, né? Então, tem pessoas que são realmente ali, ó, bem organizadas. Mas nem essas, às vezes, conseguem ter o controle de todas as coisas. Porque, na verdade, o Senhor, Ele está no controle, mas Ele quer que nós entendamos que a nossa dependência dEle, ela deve ser total. A nossa segurança deve estar no Senhor. Nós devemos verdadeiramente entender como Maria, né? Eu sei que a maioria das traduções dizem que Maria escolheu a melhor parte ou a boa parte. Mas o que eu gosto nessa tradução é que ele fala, né? Que Maria descobriu o que é mais necessário. Maria conseguiu atingir a visão e o entendimento do que era prioridade, que às vezes nós não temos. Às vezes nós queremos ter o nosso momento de oração, o nosso tempo de leitura da palavra, mas aí a gente põe um relógio para despertar, o dia anterior foi tão cansativo, a gente fica um pouquinho mais quando a gente levanta, Senhor, obrigado por esse dia, e sai correndo para fazer as coisas. E a gente não consegue parar, a gente fala assim, não, mais tarde eu paro, de tarde eu paro, ou então à noite, antes de dormir. Eu me lembro que muitas vezes, no começo da minha conversão, eu deixava para orar à noite, eu sempre trabalhei no comércio. Muitas vezes eu dormi de joelhos. Eu não sei nem se eu tinha começado a orar. Eu sei que quando eu acordava, eu estava de joelho na beirada da cama. Aí eu falava amém e deitava, não sabia nem se eu tinha orado, não lembrava mais. Né? E quantas vezes a gente faz isso? Mas nós precisamos verdadeiramente priorizar, estar com Deus, parar para estar com o Senhor, parar para ter um tempo de realmente estar com o Senhor, diante dEle, dobrar os nossos joelhos, ter o nosso tempo de oração, colocar diante dEle todas as coisas que estão na nossa mente, que estão nos preocupando, e parar ali para ouvir aquilo que o Senhor tem. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Talvez você vai dobrar o seu joelho com um problema enorme, e você vai levantar dali, e você não tem a resposta para aquele problema. Mas continue no próximo dia.
e no próximo, e no próximo. Porque no momento certo, o Senhor vai te dar a palavra exata para aquela situação. Porque o Senhor nunca nos desampara. Como nós acabamos de cantar. Se o mar nos submergir, a mão do Senhor vai nos levantar. Nós não vamos ficar lá. Nós não vamos ficar prostrados. Ainda que a gente chegue a passar por uma situação difícil e complicada, que parece que tudo deu errado, a casa desabou, nada deu certo. Mas o Senhor, Ele vai estar ali presente, quando a nossa confiança for nele. É fácil? Não é fácil. É um desafio. É verdadeiramente um processo de nós levarmos a nossa vida ao Senhor. Se nós continuarmos a ler o capítulo 11, que vem logo em seguida ao versículo que eu acabei de ler, o último versículo que eu li, ele conta a história também de Marta e Maria, mas a história do irmão que adoeceu. Jesus foi avisado da doença de Lázaro, um amigo amado, e o que acontece? Jesus permanece onde ele estava. Ele não corre para socorrer o seu amigo ainda doente. Ele permanece. E nesse trecho, num determinado momento, a palavra diz que Jesus chorou ao receber a notícia que o seu amigo morreu. E eu estava meditando nessa questão, né? Porque às vezes a gente fala assim, Jesus era Deus, Jesus era Jesus, né? Mas a palavra diz que Jesus chorou. E eu fiquei pensando, será que Jesus chorou só porque ele amava ao seu amigo? Ou será que Jesus também teve esse conflito que nós temos de permanecer na confiança de que o Pai tem a hora certa para todas as coisas? Porque a nossa maior dificuldade é permanecermos nessa confiança. Mas Jesus também passou por isso. Um momento claro de que Jesus passou por esse conflito é o Getsemane, aonde ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Só que ele condicionou a sua vontade. É exatamente isso que nós precisamos aprender. Condicionar a nossa ansiedade, a nossa agitação, a nossa preocupação, o nosso afã de querer resolver no momento em que nós achamos que tem que ser resolvido, para dizer, Pai, faça a tua vontade. Amém? Porque Jesus chorou, mas Jesus foi ao encontro de Lázaro. Jesus foi ao encontro daquela situação. E quando ele foi ali, pelas irmãs de Lázaro, ele foi colocado à prova novamente, porque tanto uma quanto outra diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A outra diz, sim, Jesus, meu irmão vai ressuscitar, mas lá no tempo em que todos vão ressuscitar. Mas Jesus continua falando e proclamando aquilo que o Pai já tinha ministrado no coração dele. Que Lázaro iria ressuscitar para glorificar o nome do Senhor. O que glorifica o nome do Senhor na nossa vida não é nós alcançarmos a vitória, mas é nós alcançarmos a vitória no tempo do Senhor. É nós passarmos pelo momento difícil, nós continuarmos proclamando que Deus é conosco e que Ele está no controle de todas as coisas. Mas como que nós conseguimos adquirir esta segurança? Quando nós escolhemos viver o que é melhor. Estar aos pés do Senhor como Maria. E não nos atropelarmos como Marta, como é comum da nossa vida. Estarmos atropelados, queremos resolver, queremos fazer, queremos que tudo esteja pronto para já. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, que queria que Deus fizesse tal coisa para que o nome dele fosse glorificado. E nós precisamos aprender uma coisa.
Quem glorifica o nome do Senhor na nossa vida, não somos nós, é Ele. O próprio Senhor Jesus disse isso: Pai, glorifica o teu nome. É o Pai que glorifica, não somos nós que glorificamos. Então a maneira como Deus vai glorificar o nome dEle, é Ele que já tem pronto e preparado. Não é da maneira como nós queremos, não é da forma como nós achamos que tem que ser, mas é da maneira como o Senhor sabe que tem que ser feito. E verdadeiramente Ele glorifica o nome dEle na nossa vida. Quando nós nos dispomos como Maria, nos aquietamos, nos prostramos e deixamos que Deus vá à frente e faça todas as coisas. Amém? E Jesus disse isso mais de uma vez. Vamos lá para um outro versículo bem conhecido, de Mateus 6. No versículo 33. Com certeza poderíamos recitar esse versículo, né? Diz assim: coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. E quais são essas coisas? Todas que Jesus já vem descrevendo nesse sermão, né, do monte, desde o capítulo 5. Jesus vem falando as coisas que nós vivemos tão ansiosos, né? O que vamos vestir, o que vamos comer, aonde vamos morar, aonde vamos estar. E Jesus diz: amados, coloquem o reino de Deus, coloquem a pessoa do Pai em primeiro lugar na sua vida. E tudo que você pode estar imaginando aí na sua mente agora, Deus vai te conceder. Quando? Quando você falar: Senhor, não preciso de nada, eu só preciso estar com o Senhor. Senhor, por mais que a minha natureza humana mostre que tantas coisas são necessárias, eu quero condicionar a minha alma a esperar em Ti e querer o Senhor, e estar na Tua presença e me satisfazer com isso. Salmo 37 diz isso: agrada-te, alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque o desejo do teu coração ficou em segundo, em terceiro, em último plano. E você colocou Deus em primeiro. Então Ele se agrada em satisfazer os nossos desejos. Ele se agrada em nos ver felizes. Ele se agrada em fazer o melhor para as nossas vidas. Porque Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver alegres. Amém? E o Sermão do Monte, se você pegar ele, o capítulo 5 até o capítulo 7 é o Sermão do Monte. Jesus vem nos ensinando tantas coisas e sempre nos conduzindo a estarmos valorizando aquilo que o Senhor tem primeiro, a estarmos num relacionamento com o Pai. Nós precisamos entender que o Deus de poder, o Deus que faz, o Deus que é todo-poderoso, que muda toda e qualquer circunstância, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, esse Deus já vem sido apresentado desde lá do início, desde Gênesis. E muitas outras religiões também creem nesse Deus. Mas Jesus, que foi prometido no Éden, quando Deus falou à mulher, a Eva, que a semente da mulher esmagaria a serpente, esse Jesus que veio para nos levar de volta ao Pai, Ele veio nos apresentar um Pai. Ele veio nos ensinar a nos relacionarmos com alguém que é mais do que poder, que é mais do que autoridade. É alguém que criou, que ama a sua criação, que zela pela sua criação e que quer se relacionar com aquele que Ele criou. Amém? Então o que Jesus veio nos apresentar é algo muito mais grandioso, é muito mais maravilhoso e é muito mais íntimo.
Por isso que o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para nos relacionarmos nesta intimidade, o Senhor se alegra em satisfazer aquilo que nós precisamos, porque Ele é Pai e Ele sabe das necessidades. Amém? Quantos pais e mães temos aqui? É bom quando você faz algo para o seu filho que ele sorri, né? Que ele se alegra. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha que mora comigo de 3 anos, né? E todos os dias de manhã, quando ela acorda, ela vai lá no meu quarto. E hoje ela entrou lá no meu quarto, tinha acabado de orar, eu estava lendo a Bíblia. Aí ela, já orou, tia? Eu falei, já. Aí ela subiu assim no meu colo, aí ela me abraçou e falou assim, eu te amo tanto, 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 tanto. Como é bom, né? A gente viver isso. O Pai quer isso de você. Que você se prostre no colo dele e diga para ele, Pai, ainda que eu precise de tantas coisas, eu só quero te dizer que eu te amo e que eu quero estar com o Senhor. E verdadeiramente o Pai vai se alegrar e Ele vai fazer maravilhas nas nossas vidas. E Ele quer fazer, porque é através daquilo que nós testificamos do nosso relacionamento e das nossas conquistas com o Senhor, que nós conseguimos mostrar para o mundo que esse Deus de poder e de autoridade que eles conhecem, não é só isso. Ele é mais, Ele é Pai. E só nós conhecemos o Pai. Porque só Jesus nos apresenta quem é o Pai. Amém? E é através disso que nós temos a oportunidade de mostrar para essas pessoas que o que importa é um relacionamento com o Pai. Porque Ele, além de ser poderoso, além de fazer todas as coisas de maneira sobrenatural, Ele também cuida das nossas vidas com amor. Amém? E só para você verdadeiramente ter a certeza de que nada é muito fácil, mas de que o Senhor, Ele nos chama para esse relacionamento porque é o melhor. Eu queria que você abrisse aí Mateus 11, o versículo 12. Diz assim, e desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar até agora, multidões ansiosas vão abrindo o caminho em direção ao reino dos céus. Em algumas traduções diz que se esforçam, que pelo esforço alcançam e se apoderam do reino. Amém? Quando nós nos esforçamos em verdadeiramente viver nessa dimensão que Jesus veio nos abrir este caminho, nós entramos num plano de vida que nós não conseguimos explicar, né? A gente não tem como explicar com palavras que às vezes, né, como a mulher citada aqui, né, que não tinha nada, era viúva e tinha uma dívida enorme para pagar. E o profeta chega lá e fala, o que você tem? Tem nada, só um pouquinho de azeite. Está aí. É no que você tem que você vai tirar o seu sustento. Amém? Amados, é assim. Como é que se explica que uma botija com um pouquinho de azeite enche sei lá quantas vasilhas ela conseguiu? Diz a palavra que foram muitas vasilhas. Porque deu para ela pagar a dívida e viver sustentando seus filhos com aquilo que ela multiplicou. Eu fico pensando como é o coração de Deus que olha para um profeta no meio de uma seca e fala assim para ele, ó, aqui o rio já secou, vai para Serepta, que lá eu já preparei. Deus não disse eu vou preparar. Deus disse eu já preparei alguém que vai te sustentar. E quando o profeta chega lá, ele encontra quem?
De novo, uma viúva que só tinha o quê? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E qual foi a palavra dela? Estou aqui apanhando uns gravetos. Vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. E o profeta disse, faz como você falou, mas primeiro, faz para mim. Porque eu te digo, o azeite da tua botija não vai faltar. E a farinha não vai faltar, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Amados, Deus já sabe. Deus já tinha uma viúva para abençoar. Deus tem você para abençoar. O Senhor já tem tudo preparado. Basta você confiar que Ele está no controle. E ouvir e viver conforme a palavra que o Senhor tem para a tua vida. E Ele vai fazer. É dessa maneira simples, como foi com o povo de Israel. Queria que você abrisse aí, lá em Êxodo. Gente, eu não perguntei quanto tempo eu tenho, mas eu já estou quase acabando, tá? Êxodo 17. Amém? O Senhor tira da onde não tem sempre. Êxodo 17, eu vou ler do versículo 3 ao 6. Também é um texto conhecido, com certeza. Diz assim: mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: por que você nos tirou do Egito para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor respondeu-lhe: vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha no monte Horebe. Bata com a vara na rocha e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Amém? Deus disse: eu estarei lá. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? O que é que está te preocupando? Deus já está lá. Amém? Deus amado já está lá. Porque, amados, no reino espiritual não tem ontem, hoje e amanhã, tem agora. Amém? A palavra diz que o cordeiro já estava morto antes da fundação dos séculos. Amém? Deus já está lá. Para nós existe um tempo para percorrer, porque nesse tempo nós adquirimos experiência com o Senhor. Nós nos fortalecemos e conhecemos o Senhor com mais intimidade e nos tornamos mais seguros. Mas Deus já está lá. Amém? Deus já está na sua frente. Amém? Josué 3. Quero ler mais um texto aqui. Que a palavra humana, amados, não descreve como acontece, mas Deus faz acontecer. Também é um texto conhecido, mas às vezes a gente se esquece dessas experiências. Josué 3, versículo 13. Diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés na água que vem de cima, ela vai parar de correr e ficará represada ali. Quando o povo desarmou as tendas para partir, os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram adiante do povo. Estava na época das colheitas e nesse período o rio Jordão transbordava em ambas as margens. Quando os sacerdotes molharam os pés no Jordão,
as águas que vinham do lado de cima pararam de repente, e formou-se uma muralha, desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zaretã, e as águas que corriam para o mar salgado escoaram completamente. Então o povo atravessou o rio num lugar que dava de frente para a cidade de Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do rio Jordão. E todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés. Amém? Quem segurou o rio, quem segurou as águas, foi a obediência. Deus disse para Josué: os sacerdotes que levam a arca, eles vão entrar na frente. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando eles entraram e ficaram no meio, as águas não puderam correr, porque a ordem de Deus já tinha sido dada. A minha presença paralisa tudo aquilo que tenta impedir a sua conquista. Amém? Quando você acredita que a presença do Senhor está com você, todas as coisas que tentam paralisar a sua vida, a sua conquista, a sua caminhada à frente, elas são paralisadas, porque o Senhor está com você em todas as situações. Muitas vezes não acontece, não é porque Deus não está conosco, é porque nós não acreditamos que Deus está conosco, e nós impedimos que Deus possa agir e manifestar a glória dele nas situações em que nós vivemos. Amado, alimenta-te do Senhor, alimenta-te da palavra, alimenta-te dessa certeza. Você está há 8 dias clamando pelo ano de 2015. Com certeza você liga a televisão, as notícias são as piores possíveis. As previsões, então, são as piores possíveis. Mas você pode levantar a sua mão, até mesmo de frente da televisão, e dizer assim: a sua previsão é essa, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu vou seguir conquistando, porque o Senhor está comigo. E é essa a diferença na nossa vida. Amém? Que você possa confiar. Aleluia, Jesus, você pode continuar confiando. Ainda que o seu problema seja o mais difícil que você já viveu na sua vida. Ontem eu falei na igreja, eu falei assim: olha, eu não sei o problema que vocês estão vivendo, mas não vai adiantar eu saber, porque eu não posso resolver. Mas o Senhor sabe. E se você puder dobrar o seu joelho e acreditar que Ele está com você, você vai passar por esse problema. Porque o Senhor tirou a água da rocha. O Senhor fez o rio Jordão parar. O Senhor, com um prato de sal, transformou a água salgada em água doce. O Senhor tem uma estratégia para você. Qual é? Eu não sei. Talvez tenha uma que Deus nunca fez ainda, mas Ele tem uma estratégia para a sua situação. E Ele te leva a essa conquista. Mas para isso você precisa estar com Ele, para que Ele te dê a estratégia. Para Elias, para trazer o povo de volta ao Senhor, foi desafiar os profetas de Baal e dizer: eu faço esse desafio com vocês e deixo vocês clamarem primeiro. Durante meio-dia os profetas de Baal clamaram, se rasgaram, mas o acordo era: o Deus que responder com fogo e consumir o holocausto, esse será o Deus verdadeiro. Durante metade do dia os profetas de Baal clamaram, mas fala assim comigo: meu Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Não foi Baal que não conseguiu responder, foi Deus que disse: você não faz nada, porque Deus é Deus. Amém?
E quando Elias montou, remontou, amados, tem detalhes que às vezes a gente passa desapercebido. A palavra de Deus diz que Elias não colocou de qualquer jeito o holocausto. Ele reconstruiu o altar, representando as 12 tribos de Israel com 12 pedras. Depois ele colocou o holocausto. Depois ele molhou, ele jogou água para dizer: Deus é Deus. Ele não precisa que esteja seco para pegar fogo. Ele precisa da manifestação dele. Amém? Ele tinha uma palavra com ele. Deus tem uma palavra para a tua vida. Para janeiro, para fevereiro, para março, para abril, para ontem, para hoje, para cada dia. Deus tem uma palavra para a nossa vida. E que você possa verdadeiramente desejar: Deus, eu quero a minha palavra para hoje. E depois que você receber a de hoje, não usa de hoje amanhã. Dobra de novo o teu joelho e fala: Deus, eu quero uma nova para hoje. Depois de amanhã, Deus, eu quero uma nova para hoje. Amém? Para que verdadeiramente você possa caminhar a cada dia numa nova experiência com o Senhor. Porque é isso que Ele tem para a nossa vida. Ele tem para a sua vida o melhor neste ano. Amém? Mas em primeiro lugar, derrama-te na presença dEle. Aquieta-te na presença do Senhor. Você não vai levantar vazio, eu tenho certeza disso. Porque o Senhor não é Deus que despede o seu filho sem uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Amém? Deus tem uma palavra para a tua vida. E Ele vai falar com você a cada dia. E você vai viver esse ano, a cada dia, mesmo ouvindo as piores coisas, as piores notícias, seja nos meios de comunicação, ou seja do lado da sua casa, ou seja dentro do seu trabalho. Deus vai ter uma palavra para você que vai te sustentar na sua fé e na sua certeza de que Deus tem mais para a sua vida nesse ano. Amém? Que você possa guardar isso no seu coração e viver essa certeza. O Pai está cuidando da tua vida em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesse ano, nesses dias que você tem pela sua frente. E que a tua conquista alcance vidas e mais vidas, só porque você escolheu confiar e buscar do Senhor a tua palavra. Amém? Deus abençoe, amado, em nome de Jesus.